Ouço com o maior prazer nosso colega e grande líder, senador Cristóvão Buarque. Senador Assis, o senhor está trazendo algo fundamental aqui, que não basta ter o dinheiro, é, sobretudo, preciso saber como aplicá-lo. E não estamos pensando nisso. O próprio PNE, Plano Nacional de Educação, que está propondo 10% do PIB para a educação, não diz como esses 10% serão aplicados. Se a gente jogar dinheiro no quintal de uma escola, na primeira chuva, vira lama. Mesmo que cumpra os 10% do PIB, se a gente jogar 10% de dinheiro equivalente a 10% do PIB. Se a gente jogar dinheiro equivalente a 10% do PIB no quintal da escola, vira lama. Se a gente jogar esse dinheiro hoje, no atual sistema, não vai dar o resultado que se espera. É preciso saber como aplicar. Uma parte tem que ser aplicada no atual sistema, obviamente, para que ele melhore, mas ele não dará o salto. Ele está velho, ele está superado. O atual sistema educacional brasileiro pode até melhorar, mas não dará o salto que o Brasil precisa para ser comparado com países de vanguarda na área de educação. E eu não me conformo em me satisfazer com melhora na educação. Tem que dar um salto. Eu não me conformo, senador Assis, de comparar se o Brasil hoje está melhor do que 20 anos atrás. Eu quero saber se nós estamos na frente ou atrás dos outros países melhores. E nos acostumamos a comparar nós com nós. A gente só compara nós com os outros no futebol. No futebol, ninguém fica dizendo, a nossa seleção hoje está melhor do que ontem. Não, a gente quer saber, a nossa seleção hoje está melhor do que a da Espanha. Mas em educação a gente não faz isso. Nós não perdemos o tempo para ver que estamos piores hoje, mais atrás na Coreia, do que estávamos 20 anos atrás. E muitos outros países. Então, os 10%, desculpe, o dinheiro do royalty para a educação, que eu fui o primeiro a trazer aqui 100%, e o deputado Brizola Neto, 70% ou 75% lá na Câmara, antes de mim. Depois eu defendi 100%, o projeto foi arquivado aqui, porque a maioria decidiu. Depois eu apresentei outro com o senador Tasso Gereissati, em 2010, depois outro com o senador Aloysio Nunes, em 2011. Esse projeto trará, se tudo der certo, apenas 10% do que nós precisamos para a educação no ano 2022. Estamos vendendo a ilusão. Estamos vendendo a ilusão de que a educação será resolvida com o dinheiro do pré-sal. Sem dizer ao povo, com todas as letras, que, primeiro, embora tenha muitas boas probabilidades, ainda é uma hipótese. O petróleo, quando está debaixo da terra, e ainda mais debaixo do mar. Segundo, ainda que tenhamos os anteprojetos tecnológicos de como explorar petróleo 5.000 metros abaixo d'água e 2.000 abaixo da terra, ainda não temos certeza se vamos conseguir fazer isso. Terceiro, ainda que tenhamos de como fazer isso, não sabemos o custo e investimento que será necessário. Veja que para fazer uma coisa tradicional como é um estádio, a gente tem errado em 50% o previsto, quando comparado com o realizado. Imagine na hora de fazer uma coisa nova. Não sabemos. E quarto, se tudo isso der certo, a gente não sabe o preço do petróleo daqui a 10 anos. Pode ser muito maior, pode ser menor. Aí estão os países construindo alternativas energéticas. Os Estados Unidos está caminhando para ser um país que não será dependente de petróleo em 10 anos. Do jeito que o Kennedy disse, em 10 anos vamos para a Lua, o Obama disse que em 10 anos nós vamos substituir grande parte do petróleo por outras fontes. A China hoje é a vanguarda na área de energia solar e de eólico. A gente não sabe o efeito disso sobre os preços. Mas se tudo der certo, o petróleo existir, fica fácil tirar lá de baixo, carregar ele, transformar ele e vender por um preço de hoje, ainda assim, o royalty
quando distribuídos, vão dar, em 2022, 60 bilhões de reais. Os 75% dirigidos. E nós precisamos, para dar um salto na educação, de 450 bilhões. Nós precisamos de R$9.000 por criança. São 50 milhões de crianças. Então, estamos vendendo a ilusão. Mas pior, não estamos dizendo como aplicar. E mais grave, do jeito que veio da Câmara, está dizendo 75% dos royalties do petróleo irão para a educação pública. Não diz se é básica ou superior, como eu ontem conversei com o senhor, pedindo seu apoio para uma emenda que diga, desses 75%, 75% irão para a educação básica. 25% fica para o ensino superior. E essa emenda vai ser bombardeada aqui, porque a UNE virá aqui ser contra. Até a UBS, que é a União dos Estudantes Secundaristas, é capaz de vir aqui e dizer que dê mais dinheiro ao ensino superior, porque todos eles são candidatos ao ensino superior. E não vão se beneficiar desse dinheiro que só chega em 2022. Veja bem, uma criança que nascer esse ano, em 2022, já vai estar fora da escola. Aliás, já vai estar quase que se formando. É muito tempo para a gente esperar por uma ilusão. Ainda que, como tudo pode dar certo, é preciso vincular esse dinheiro à educação. Mas sem mentir ao povo. Não dá para esperar. É uma tragédia esperar pelo pré-sal. Pelo tempo que leva, por uma geração e meia sacrificada sem receber esse dinheiro. E porque todas as gerações receberão esse dinheiro, que é pouco. E ainda mais, como o senhor mesmo disse, sem dizer para onde vai. Eu acho que a gente deveria garantir que esse dinheiro deveria ir todo ele para salário de professor. Sabe que mesmo assim aumentaria pouco. Faça as contas, 60 milhões de reais, bilhões, 2 milhões de professores. Dá R$2.000 por mês para cada um. Mais ou menos dobra o salário médio. Aí fica em 4, que é menos do que em Brasília. 4, que é 1/5 do que ganha um deputado, um senador, um ministro do Supremo. Menos de 1/4. Se todo ele for usado. E só em 22. Todos que se aposentarem antes de 22 vão ficar de fora. E se a gente disser que esse dinheiro vai também para os aposentados, aí é quase nada que fica. Porque aí a gente vai ter que pedir não por 2 milhões, mas por, sei lá, 4 ou 5 milhões. Então, a gente precisa dar um choque de realismo no Brasil. O choque de realismo é dizer, o pré-sal não é garantia, se ele vier vai demorar, e mesmo que ele venha, quando ele chegar, ele é pouco para o que o Brasil precisa para a nossa educação. Mesmo assim, temos que lutar para que continue essa ideia de que 100%, aliás, no final, 75% do royalties vai para a educação. Mas aí, definir como é que ele vai ser gasto. Não definir é jogar dinheiro fora. Não vai faltar prefeito que vai asfaltar a rua onde está a escola e dizer, isso é educação. Vai colocar água e esgoto na rua onde está a escola, isso é educação. Como, aliás, aqui a gente está votando algo que é parecido. A ideia do passe livre para jovens estudantes, que eu sou favorável, pela proposta do senador Renan Calheiros, o dinheiro sai do pré-sal. Então, primeiro, não vai entrar em vigor nem tão cedo. Aí nós estamos atrasados em relação a Goiás e Rio Grande do Sul, que já começaram. Tanto o ministro Tasso, como o governador Tasso, como o governador Perillo já começaram. Ficamos para trás. Além disso, vai tirar do dinheiro da educação para o transporte, dizendo, mas transporte faz parte da educação, porque sem transporte não se vai à escola. Mas aí, as roupas dos meninos também. Aí a comida dos meninos, não só merenda, mas em casa também. Aí o asfalto também. E aí não vai sobrar nada para os nossos professores. Vai ficar tudo no meio do caminho, porque realmente a educação é professor. Se nós não vincularmos esse dinheiro ao professor, esse dinheiro será desperdiçado. E ficará a grande ilusão de termos oferecido o que ou não existia,
ou existia e era pouco, ou existia, não era pouco, e a gente aplicou mal. Por isso é importante o seu discurso, e eu gostaria que ele reverberasse, como se diz, repercutisse, para dar um choque de realismo no Brasil, no que se refere aos investimentos em educação. A gente precisa de 450 bilhões para ter um custo de R$9.000 por aluno, o que permitiria pagar mais ou menos o mesmo, 9.500 ao professor, sem o que a gente não atrai os melhores quadros da sociedade. Eu defendo isso ao longo de 20 anos, ao longo de 20 anos. Quando isso acontecer, esse dinheiro do pré-sal é muito pouco. A gente vai ter que encontrar em outras fontes, e o Brasil tem. Porque quando isso chegar lá em 2022, daqui a 20 anos, vai custar só 6,4% do PIB, que não é muito. Estão propondo 10%. Ainda sobram 3,6% para ensino superior e outras coisas relacionadas com a educação. O Brasil precisa, e é possível, e não pode cair em ilusões.